Olá, queridos, tudo bom? Estamos começando mais um IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas, no nosso canal IBCJ agora. Então, eu não sei qual é o horário que você está assistindo essa aula, mas sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe sua vida. E nós estamos, nesse período, trabalhando a doutrina do homem. E nós vamos tratar hoje sobre o ser humano, homem e mulher. E vamos tentar responder dois questionamentos. E nós já vamos começar olhando para os nossos slides aqui, você vai ver que são duas perguntas que realmente fazem com que a gente fique curioso, querendo entender o que Deus quer nos mostrar em relação a esses conceitos. Então, olha só, porque Deus criou dois sexos? Podem homens e mulheres serem iguais, tendo papéis diferentes? Aí eu já deixo um texto aqui para que a gente já possa meditar, já possa compreender. Diz assim, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós temos que entender a situação. Esse próximo slide aí, eu vou tentar mostrar para você o que realmente nós vamos estar trabalhando aqui. Vamos tentar ir um pouco mais a fundo dos conceitos. Então, acompanhe comigo aqui. Olha só. Dizer que as diferenças de gênero são construções sociais, nós já sabemos disso. Na verdade, há muito tempo o tema de diferença sexual é objeto de estudo das ciências sociais e da antropologia. Isso nós sabemos, nós entendemos. Porém, o termo gênero, nessa sua concepção, na acepção gramatical, ela designa indivíduos de sexos diferentes, masculino, feminino, ou coisas sexuadas. Mas na forma como tem sido tratada nessas últimas décadas, como tem sido observada e como tem sido colocada, nós vamos ver que ela está tendo uma característica um pouco diferente. Então, olha só, enfatizando principalmente a questão cultural, situando-se na esfera social, diferente do conceito de sexo que se situa no plano biológico e assume um caráter intrinsecamente relacional do feminino e do masculino. Então, quando nós observamos esses textos que nós colocamos aqui, quando nós tentamos entender e olhando um pouquinho para o texto que nós lemos anteriormente, nós vamos ver que há sim uma diferença. Deus criou dois sexos, feminino e masculino. Porém, a construção social começou a trabalhar estes gêneros de uma forma um pouco mais cultural, fazendo com que, inclusive, uma se sobressaísse sobre a outra. E nós vamos entender um pouquinho sobre esse conceito. Então, no próximo slide, eu vou falar para vocês qual o caminho que nós vamos tomar aqui na nossa aula, certo? Nós não vamos tentar inventar a roda, nós não vamos entrar em algumas áreas que não faz respeito ao que nós vamos estudar, porque nós estamos no IDV. Então, nós vamos tratar de forma bíblica, ok? Então, você que está nos assistindo agora e não tem um conhecimento pleno da palavra, nunca leu a Bíblia, é uma oportunidade de você entender esses conceitos sociais numa visão bíblica. Então, vamos ver aqui, o caminho que tomaremos. Responderemos as perguntas do tema abordado, tendo como base os ensinamentos das Escrituras Sagradas, ok? Então, os dois questionamentos que nós fizemos no início, ele vai ser trabalhado em cima das Escrituras. Partimos da ideia de que você crer que a Bíblia é infalível, ok? Se você crer na palavra de Deus, entende que ela é infalível, inerrante e que ela é a verdade absoluta de Deus, ou seja, ela é a própria palavra de Deus, ok? Tendo isso como base, nós podemos seguir. E aí, nós não vamos tratar sobre o tema feminismo, mas entendemos que por ser um assunto relacionado, em alguns momentos, lógico que esse tema vai ser referenciado. Como eu falei, nós não vamos tratar sobre esse assunto específico, porém, como está muito ligado, em alguns momentos ele vai ser referenciado. Faz parte do nosso contexto aqui, tá bom? Então, vamos direto ao ponto, vamos tentar responder
à luz da palavra de Deus, por que Deus criou dois sexos. Então você já pode ver aí nesse slide, direto ao ponto, ok? Então vamos lá. Primeira resposta, porque Ele é soberano. Vejam só o que diz Isaías 46:10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. A soberania de Deus não é algo que nós podemos estar simplesmente questionando. A Bíblia nos ensina, desde Gênesis a Apocalipse, a sua soberania. Então, quando nós entendemos, de acordo com o que nós falamos anteriormente no slide, de que a Bíblia ela é a nossa principal base, aquele alicerce da onde nós vamos tirar todos os nossos conhecimentos para entender esses conceitos, essa mesma Bíblia é que nos ensina que Deus é soberano. E diante dessa soberania, Ele tem autoridade suficiente para fazer as suas escolhas. E dentro das suas escolhas, aprove a Ele que, na sua arquitetura, no seu planejamento da criação do mundo, do universo, Ele criasse homem de sexo masculino e mulher sexo feminino. E nós vamos tentar aqui responder alguns motivos, de acordo com a palavra, por que Ele fez isso. Então, no próximo slide, nós temos aí, porque Ele tinha e tem um propósito específico para ambos. Veja o que diz Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Já em Gênesis 2:18 diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vejam que eu coloquei aí em destaque, auxiliar e corresponder. Ele tinha um propósito para a criação do homem e da criação da mulher. Ele colocou o homem para cuidar do seu jardim, cultivá-lo, sujeitar a terra. Mas veja que no 18, ele diz que quando vê que o homem não seria bom ele ficar só, ele cria a mulher para o auxiliar e corresponder. E, gente, auxiliar não significa ser empregado ou qualquer outra qualidade inferior. É dar suporte, é auxiliar, é ajudar. Aquilo que o homem não poderia fazer sozinho foi equilibrado com a mulher, ou seja, o homem e a mulher se uniram para realizar o propósito de cuidar da terra. Então, Deus tinha um propósito para ambos, e era cuidar da terra. Ele sujeitou a terra para os dois, não somente para o homem, foi para o homem e para a mulher. E lhe corresponda. Eu falei sobre auxiliar, agora lhe corresponda. Se a ideia da criação, queridos, e a gente vê aí no próximo slide, se a ideia da criação da mulher fosse apenas para corresponder no trabalho braçal, temos que lembrar que já haviam sido criados os animais. Gente, olha só, se Deus estava apenas preocupado em cultivar a terra, em cuidar da terra de uma forma que precisava apenas de força, apenas de alguém que tivesse uma estrutura física para realizar essas atividades, temos que lembrar que Deus já havia criado os animais, e o homem ele poderia se utilizar da força desses animais para isso. Mas era necessário outro ser humano com intelecto para cuidar e sujeitar a terra juntamente com Adão. Então criou Deus o homem, vejam só, Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse foi o primeiro texto que nós lemos no primeiro slide. E agora veja o 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. Veja que eu destaco aqui o lhes disse. Por que o lhes? Porque não foi apenas para o homem que ele disse isso. Não foi apenas para a mulher que ele disse isso.
Ele diz para ambos, e diz, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Ou seja, vocês dois têm que sujeitar a terra, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Queridos, é muito visível que Deus ele não deu apenas essa atribuição ao homem Adão. Ele, quando coloca aqui em Gênesis 1, 27 e 28, ele atribui essa questão de frutificar, de multiplicar, de sujeitar a terra a ambos. Tanto Adão quanto Eva, eles estavam nessa mesma responsabilidade de sujeitar a terra. Ok? Terceiro ponto. Para que o homem não estivesse só. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Uma outra constatação, algo que é muito visível nesses textos que nós estamos lendo, é que Deus ele criou todos os animais em pares, macho e fêmea. E o homem estava realmente só. E ele precisava de uma companhia à sua altura, da sua espécie, da mesma forma, com intelecto, alguém que pudesse conversar como ele conversava com Deus. Então, Deus observa isso e descobriu-se diferente dos animais, e é por isso esse termo, que lhe corresponda. Agora quer significar um outro ser humano e não mais um animal. Então, não era bom que o homem estivesse sozinho, apesar dele ter a companhia de Deus, apesar dele ter a companhia dos animais, mas Deus entendeu que ele precisava de uma companhia da sua mesma espécie, que ele pudesse também lhe comunicar, que ele pudesse entender um ao outro. Ok? Quarto ponto. Espero que vocês estejam me acompanhando, que eu não esteja indo muito rápido, né? Mas olha só, quarto ponto, para a continuidade da espécie. Era necessário ter o macho e ter a fêmea para que isso pudesse acontecer. A criação da mulher a partir do homem inicia um novo ciclo de multiplicação elaborado por Deus. De uma só carne, Deus fez a mulher surgir para que os dois retornem a ser uma só carne e dê continuidade. Queridos, isso é uma questão biológica, isso é uma questão que não precisa nem a sociedade, nem culturalmente tentar explicar. A Bíblia ela é muito clara, mostrando que para ter a continuidade da espécie era necessário criar um ser com sexo masculino e um ser com sexo feminino, para que isso pudesse vir a acontecer. E Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, ele criou o homem e a mulher com dois sexos para isso. E aí pode vir essa pergunta, uma pergunta que muitas vezes algumas pessoas entendem que a mulher ela foi criada para o homem, que ela foi criada para satisfazer o homem, que ela foi criada para simplesmente ajudar o homem, mas não é isso. Ela não foi feita para satisfação do homem. Afinal de contas, o homem era totalmente satisfeito com a presença já de Deus, não é verdade? Só com a presença de Deus eu não tenho dúvidas de que o homem Adão ele já era muito satisfeito. Mas, de acordo com a aula do professor Berg, eu tenho certeza que você deve ter assistido, e se você não assistiu, em algum local aqui no nosso canal, você vai ter a oportunidade de clicar e ver que ele também afirma: a mulher, e assim como o homem, ele foi criado para satisfazer a vontade do nosso Senhor, para a glória de Deus. Não foi para satisfazer o homem, e sim para glorificar o nome de Deus. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles foram criados para isso. Toda a criação, ela é perspectiva de Deus e não do homem. Nós temos que tirar a perspectiva do homem e colocar a criação na perspectiva de Deus. Muitas vezes, e aí nós voltamos para a questão da soberania, nós estamos querendo entender o porquê que Deus fez assim ou fez de uma outra forma.
Nós não podemos ficar olhando para a nossa perspectiva finita, rasa. Nós temos que tentar entender a perspectiva divina de Deus, de acordo com o que Ele deixou para nós, que foi a sua palavra. E dentro da sua palavra nós conseguimos compreender de uma forma muito clara que Ele fez o homem e a mulher para a sua glória. Foi o próprio Deus que observou que o homem não poderia ficar só. Não foi Adão que falou, poxa, eu estou me sentindo sozinho aqui, eu estou vendo aqui os animais em pares, estou vendo aqui um animal macho, um animal fêmea, e agora eu estou me sentindo tão sozinho, como eu queria ter alguma companhia. Não, em nenhum momento nós vamos ver a palavra de Deus mostrando isso, nem mesmo mostrando que Adão estava triste. Pelo contrário, ele estava cuidando daquilo que foi colocado para ele cuidar, fazendo aquilo que foi pedido para ele fazer, e ele estava cumprindo aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Mas Deus, na perspectiva da criação, no seu planejamento da terra, do universo, de todo o plano divino, ele quis criar a mulher e ele que viu que o homem estava só. Ok? Então, só recapitulando aqui rapidamente para que a gente possa compreender os 4 pontos que nós colocamos. Vou voltar aqui rapidinho só para a gente entender. Porque ele é soberano. 2, porque ele tinha e tem um propósito específico para ambos. 3, para que o homem não estivesse só. E 4, para a continuidade da espécie. Ok? E agora nós vamos direto ao ponto novamente, responder a segunda pergunta. Podem homens e mulheres serem iguais, tendo papéis diferentes? E aí, gente, olha só, eu gostaria de reformular um pouquinho essa ideia. Pensa comigo. Podem homens e mulheres, sendo diferentes em alguns aspectos, exercerem os mesmos papéis? Queridos, acabamos de ver que eles possuem características diferentes. Acabamos de ver que homem tem o sexo o masculino e mulher sexo feminino. Eles possuem suas diferenças. As questões da diferença entre homem e mulher não é algo ruim. Esse é o grande problema. Parece-me que quando nós observamos essas diferenças, observamos de uma forma negativa. E não é assim. Possuímos diferenças? Sim. Porém, existem algumas coisas que nós temos que ponderar. Por ser diferente não quer dizer ser inferior. Por ser diferente não quer dizer que o outro ele tem que ficar por cima. Não é dessa forma. Nós não podemos negar que existem características físicas e biológicas entre nós, homens e mulheres. Por exemplo, um homem não poderá ser medicado da mesma forma que uma mulher. O homem ele não pode engravidar. O homem e a mulher ele tem características biológicas que são necessárias para a perpetuação da espécie. Então nós não podemos dizer que não há uma diferença. Há sim uma diferença, mas isso não diz que uma espécie é melhor do que a outra. Nós não podemos confundir as diferenças constituídas por Deus pelas diferenças constituídas pelo próprio homem. A sociedade, de uma forma geral, acentuou essas diferenças, fazendo com que uma se sobrepusesse à outra. Aqui está o grande erro. Não foi Deus que disse que o homem é melhor do que a mulher, não foi Deus que disse que a mulher é melhor do que o homem, foi o próprio homem, a própria sociedade que começou a impor isso. Foi a própria sociedade, a cultura de uma forma geral, que começou a mostrar isso. Que o homem é superior à mulher. Agora, nós não podemos achar que ser o chefe do lar, nós não podemos achar que a mulher, tendo que se sujeitar ao marido, de acordo com o que a palavra nos ensina, isso também é uma questão de inferiorizar o outro. Não é nada disso, queridos. Nós não podemos ir por esse lado. A Bíblia ela é muito clara em relação ao amor de Deus, em relação ao homem e à mulher, como Ele criou os dois. E aí, nós podemos aprofundar um pouquinho mais.
certo? Vejam esse slide aí. Vamos cavar mais um pouquinho? Vamos mais a fundo. Quando a palavra de Deus atribui funções específicas ao homem e à mulher, não significa que os mesmos estão isentos de exercer outras atividades. Simplesmente eles têm uma função a cumprir, não invalidando o exercício da outra atividade. Queridos, se eu tenho uma função a realizar e a mulher tem outra função a ser realizada, isso não quer dizer que eu não possa realizar a função que ela está fazendo e ela não possa realizar a minha função. Isso não diminui também em nada se eu tiver que realizar algo e a mulher tiver que realizar outra coisa. Não diminui em nada. A questão é que Deus, sim, Ele pode determinar que o homem realize determinadas funções e a mulher outra. O que de difícil tem nisso? O que é tão complicado em relação a isso? É entender que Deus, na sua soberania, Ele pode determinar que o homem realize determinadas funções e a mulher outra. Em nenhum momento Ele diz, por conta disso, um é inferior ao outro. Não, Ele simplesmente está dizendo, olha, você vai exercer essa função e você vai exercer essa outra. Só isso. Agora, dentro do contexto bíblico, nós temos que considerar a história, o contexto histórico? Sim, claro. Nós temos que considerar. Ela vai nos mostrar a forma de agir e pensar de uma época, sua cultura e seus comportamentos sociais. Se a gente não entender o contexto histórico, nós vamos tentar achar que, da mesma forma como as mulheres não eram nem contadas e nem ouvidas na época, nós vamos trazer para o dia de hoje. Não é dessa forma. Por isso que o contexto histórico ele tem que ser, sim, observado. As mulheres elas não tinham nenhum tipo de direitos naquela época. Hoje elas já conquistaram muitos direitos e muito bons, inclusive para a sociedade de uma forma geral. Agora, quando nós olhamos para o contexto histórico, nós também temos que ter cuidado. O contexto histórico ele não pode inviabilizar o cerne do ensinamento bíblico. Ele não pode estar acima daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. O contexto histórico ele não pode ficar acima da mensagem do Evangelho. Ela não pode ficar acima daquilo que a Bíblia ela quer nos passar com uma lição diretamente para a nossa vida. E Jesus, queridos, ele foi o maior exemplo de quebra de paradigmas para uma época em que as mulheres nem mesmo eram contadas. Então, se nós olharmos as Escrituras, a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus ele foi um daqueles que quebrou um conceito cultural muito forte para aquela época. Deus não é machista. Como todos os personagens da Bíblia, temos aqueles que são exemplos a serem seguidos e outros a serem evitados. Não é diferente com as mulheres. Nós temos exemplos de mulheres brilhantes e mulheres que nós temos que tomar cuidado com seus exemplos. Muitas são exemplos de fé e coragem que atuaram em funções que os homens predominavam. Como hoje nós podemos ver, inclusive. Existem mulheres ocupando cargos que antigamente apenas homens poderiam ocupar. Essas funções não diminuem as suas características e nem mesmo alteram a sua sexualidade, apenas nos mostra, queridos, que Deus não limitou o papel delas em áreas que o próprio homem atribui para si. O homem atribuiu para si dizendo que essa atividade somente eu posso realizar e Deus não fez isso. Então nós temos que entender, lembremos, Deus não é machista. Olha só, alguns exemplos de mulheres na Bíblia. Vejam aí nos slides que nós temos vários exemplos. Só que eu gostaria de destacar aqui Débora. Um grande exemplo de mulher, ela exerceu, queridos, um papel que era predominantemente masculino. Se você olhar no livro de Juízes, capítulo 4, no verso 4, olha só o que diz. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, espero que seja assim que se diga esse nome, liderava Israel naquela época. Liderava Israel. Então aqui, gente, nós podemos verificar a importância já desse texto na questão da escolha de Deus para liderar o seu próprio povo.
E ela, sendo casada, não inviabilizou a sua função de liderança. Veja, ela era casada, muito provavelmente o seu marido Lapidote, se você quiser adotar esse nome aí futuramente, Lapidote, né? Ele não deixou de ser o chefe do lar. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Porque a cultura daquela época, e a cultura ainda hoje é assim, é que o homem ele tem um papel de chefe da família. Ali não era diferente. Então, com certeza, Lapidote, ele era o chefe do seu lar. Ele era o sacerdote do seu lar. Porém, quem liderava o povo de Israel era Débora. E isso, quem fazia essas escolhas era o próprio Deus. Então, para finalizarmos, querido, vocês estão vendo que as nossas aulas elas são diretas, não é? Para que você possa ter o conforto de entender, de assistir mais de uma vez, de compreender. Então, nós vamos agora para a conclusão do nosso IDV, tratando aqui sobre homens e mulheres, ok? As mulheres e homens, apesar de terem as suas características físicas e biológicas diferentes, podem exercer papéis semelhantes. Existem algumas funções que foram atribuídas por Deus a homens e outras a mulheres, e isso não inviabiliza ou diminui um em relação ao outro. A sociedade que atribui inferioridade e não Deus. Somos nós que fazemos essas segregações, essas separações. Deus ele não faz esse tipo de coisa. Para finalizar, queridos, eu quero ler o texto de Gênesis 1:31, que diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Deus criou o homem e a mulher, e viu Deus que tudo havia ficado muito bom. Que nós possamos entender que Deus ele criou sim dois sexos, criou homem, criou mulher com as suas diferenças, porém ele deu atribuições para ambos e isso não diminui, queridos, de maneira alguma um em relação ao outro. E para finalizar eu quero orar com você, você que está nos assistindo, você que está acompanhando a nossa aula do IDV, você possa fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e vamos agradecer a Deus, tá bom? Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela oportunidade de aprender mais sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, onde nós podemos nos guiar por ela, entender, ter compreensão, Senhor, que o Senhor como soberano, o Senhor faz as suas escolhas. Nós entendemos, Senhor, nós cumprimos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e que nós, seres humanos, pecadores, caídos, Senhor, nós não venhamos a fazer diferenciações, nós não venhamos a segregar, separar, mas sim cumprir os seus propósitos para as nossas vidas. Que o homem ele entenda as suas funções, as mulheres entendam as suas funções, que nós possamos compreender que existem funções que nós podemos compartilhar e fazermos, tanto homem quanto mulher, que isso não vai fazer nenhuma diferença para nós, Senhor, porque o Senhor cuida de todos nós, o Senhor criou a gente desta forma e nós agradecemos por isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo, que estão acompanhando. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, Deus abençoe e fique aí aguardando, porque nós teremos mais aulas de IDV, viu? Ainda estamos estudando sobre a doutrina do homem e nós vamos ter aí nas próximas aulas um tema muito legal. Aguarde. Um abraço, queridos. Deus abençoe.